A eleição marcada para o dia 4 de outubro deste ano será a primeira em que os partidos políticos não poderão fazer alianças na disputa para as câmaras municipais, somente para as prefeituras. E o nosso papo de hoje, para tratar deste tema e de outros temas importantes nas eleições municipais 2020, será com o advogado Fernando Dillen, ele que é especialista em direitos políticos. Primeiramente, tudo bem? Boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês, os espectadores aqui da rede. Olha, primeiramente, então, vamos tocar nessa parte aí, nessa lei, a Lei 13.877/19, que traz mudanças significativas aí nessa corrida eleitoral deste ano, né? Como esta de que os partidos, né, não poderão aí fazer alianças, as chamadas coligações aí na disputa para o cargo de vereador. Como era, como ficou? Conta um pouco para a gente o que muda neste cenário para este ano. Na verdade, isso sempre foi uma bagunça ideológica no Brasil, que era mais ou menos o seguinte: o candidato, na hora de se definir o seu partido por suas coligações, ele agregavam-se partidos sem afinidade ideológica nenhuma. Então, até as últimas eleições, era possível, em tese, que o PT se aliasse com o PSL, com o PSDB numa coligação e, eventualmente, os votos que você desse num candidato do partido do PT, por exemplo, poderiam favorecer um candidato do PSDB. A grande mudança que valerá a partir dessas eleições é que o eleitor votará em um candidato de um determinado partido e os votos serão computados exclusivamente para aquele partido, não havendo mais a possibilidade dessa salada ideológica de você votar no candidato de um partido e eleger um candidato de uma ideologia completamente diferente daquilo que você votou. Essa questão ficava muito restrita aos municípios, né? As eleições municipais que tinha essa questão do partido, ele não tinha uma fidelidade, né, ideológica, né? Era essa salada total, né? Agora muda completamente, né? Na verdade, assim, também não havia uma previsão expressa de que houvesse essa necessidade de ideologia, mesmo nas eleições em nível nacionais, mesmo para deputado federal ou para estadual. Mas, de fato, essas bagunças eram mais em questões municipais, porque não se preocupava muito com a ideologia, mas sim com a preocupação do que a pessoa ganhar a eleição, independentemente da ideologia que ele estivesse defendendo. E então essas eleições, essas que vão vir agora, como eu falei, a primeira grande mudança no nosso sistema partidário é que você, uma vez votando num candidato do determinado partido, elegerá exclusivamente candidatos daquele partido. Porque a gente sabe que no sistema proporcional, não necessariamente o voto daquele candidato que você deu, aquele candidato vai ganhar, mas que ele vai ser computado entre todos os votos do partido para saber depois quantas vagas aquele partido vai fazer no total de vagas da Câmara de Vereadores. E tem também essa questão agora da sobra partidária, né? No dia 4 de março será votado aí no Supremo Tribunal Federal se continua ou não. Então, vou pedir para explicar para o nosso telespectador como é atualmente e como pode ficar aí depois dessa votação. Bom, atualmente, na eleição proporcional, os vereadores eles são eleitos de acordo com a proporção de votos de cada partido vai ter. Então, por exemplo, no universo de 100 mil votos, se um determinado partido tenha 50 mil votos, por exemplo, ele terá direito a eleger os 5 maiores votações dentro daquele partido. Então, por exemplo, aqui em Vitória, a gente sabe que nas últimas eleições o quociente foi de 12 mil votos. Então, aqueles partidos que tiveram 12 mil votos terão necessariamente uma vaga. Se tiver 24 mil, 2 vagas e assim sucessivamente. Então, até as atuais regras, uma vez essa questão do quociente sempre se definiu de acordo com o número de vagas em disputa. Agora, o que acontecia é que, uma vez que sobrassem vagas e não tivessem sido preenchidos, como por exemplo as chamadas sobras, né, essas vagas que não foram preenchidas pelo sistema normal do quociente eram divididas entre aqueles partidos que atingiram o mínimo do quociente eleitoral. Então, significava dizer em Vitória que aquele partido que tivesse 11 mil votos, aquele partido não elegeria ninguém. Ainda que o candidato tivesse sido mais votado nas eleições, ele não seria eleito porque o partido dele não atingiu o quociente eleitoral e também não participava das sobras. Nessas eleições, e vem a questão toda, né, que os partidos, principalmente os partidos pequenos, estão discutindo. Essas sobras partidárias será dividido também entre todos os partidos ou não? De acordo com a lei da Lei Nacional 13.488,
todos os partidos políticos terão direito à divisão da sobra, mesmo aqueles partidos que não tiverem esse desempenho eleitoral mínimo para se atingir o quociente eleitoral. O problema é que existe uma ação no Supremo, que é a ação direta de constitucionalidade 5947, que foi ajuizada pelos democratas, que busca dizer que a divisão das sobras por aqueles partidos que não atingiram o mínimo do quociente eleitoral, isso é inconstitucional, por violar o sistema eleitoral, o sistema partidário de cláusula de barreira. Então, se o Supremo entender que isso é inconstitucional, aí vão valer as regras como eram nas eleições anteriores. As sobras partidárias só vão ser divididas entre os partidos que atingiram o quociente eleitoral. E isso, politicamente, vai fazer uma diferença muito grande. Porque, se a gente imagina um universo de 40 partidos políticos, se você imaginasse que somente 10 ou 15 vão atingir o quociente eleitoral, naturalmente haverá uma migração de candidatos para esses partidos maiores. Tudo a depender dessa decisão do Supremo. E isso enfraqueceria ainda mais os partidos menores. Daí essa preocupação do mercado político com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi marcada, olha só, no dia 4 de março, um dia antes da abertura da janela de filiação dos vereadores, porque todos os vereadores, qualquer parlamentar, existe na lei, ele pode mudar de partido político, né, sem o risco de perder o seu mandato, faltando 30 dias para encerrar o prazo das filiações para as eleições vigentes. Então, por exemplo, esse ano, do dia 5 de março até o dia 4 de abril, os vereadores podem mudar de mandato sem correr o risco de perder o seu partido. Então, se o Supremo decidir que as sobras partidárias somente vão ser para os partidos que atingiram o quociente mínimo eleitoral, os maiores partidos serão beneficiados em detrimento dos partidos menores, provocando assim uma realocação total na engenharia, né, do que está pensando das campanhas eleitorais para esse ano. Como o doutor vê, então, este cenário, né? Talvez um cenário que está sendo aí traçado para que em breve a gente tenha quem sabe, a votação distrital, né, que é muito discutida, né? Então, essas mudanças aí na lei eleitoral e tudo mais, como o doutor está vendo aí, pode sim ser uma chamada de que em breve a gente tenha um voto distrital? Eu acho que o primeiro passo é a gente diminuir essa fragmentação política. Nenhuma democracia sobrevive com mais de 70 agremiações políticas. Nenhuma democracia política sobrevive. Nos Estados Unidos nós temos 2, os democratas e republicanos. Na Inglaterra, 3 ou 4. Fica até complicado, até para o próprio governante ou para o povo, né, você conseguir se identificar para o eleitor com uma determinada ideologia, se nós temos mais de 70 partidos políticos diferentes. Então, a mudança que houve em instituir cláusulas de barreiras é exatamente o quê? Para diminuir essa fragmentação política. Se nós conseguirmos diminuir a fragmentação política, né, e conseguirmos começar a trabalhar com bancadas ideológicas mais coerentes, né, a gente pode partir para um segundo avanço democrático, que de fato, sim, seria o voto distrital misto, né, que seria na ideia de que metade das vagas, por exemplo, fossem divididas de acordo com o candidato mais votado em uma determinada localidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que em Vitória nós tivéssemos 15 vereadores, né? 8 seriam eleitos pelo sistema proporcional, de acordo com a divisão das suas bancadas, dividir essa Vitória por 8 regiões e cada um daqueles vereadores mais votado em cada uma dessas regiões seria o eleito. Isso privilegiaria, na minha opinião, um fortalecimento da própria ideia da democracia, como você falou. Então, eu acho que primeiro nós temos que partir para tentar diminuir a fragmentação partidária para depois chegar num desejável que seria a ideia de se evoluir para um voto distrital misto. Falando nessa questão, então, da cláusula de barreira, da cláusula também chamada de desempenho, explica aí para o nosso telespectador o que realmente como ela está atualmente, qual a funcionalidade dela. A cláusula de barreira existe para poder limitar o acesso dos partidos políticos ao fundo partidário. Depois nós vamos explicar a diferença de fundo partidário para fundo de financiamento de campanha. O fundo partidário é aquele fundo, tudo dinheiro público, né, que vem para a manutenção dos partidos políticos. Então, a ideia é, a cada eleição, aumenta-se a necessidade de números de votos em nível nacional para a Câmara Federal para que
partido tem acesso a esse fundo partidário. Então, progressivamente, até 2030, você vai aumentando esse percentual, de maneira que, se o partido não atinge esse fundo partidário, a tendência é que ele se funda com outro partido para conseguir manter esse fundo partidário. Então, a ideia é exatamente o quê? Diminuir o número de partidos para permitir que ele tenha acesso a esses fundos. Paralelamente ao fundo partidário, que é a cláusula mínima de barreira, é a questão dos fundos de financiamento de campanha, que é o fundo eleitoral, que foi agora votado no ano passado, que gerou essa controvérsia toda. O fundo eleitoral também é uma decorrência o quê? Dos maiores partidos políticos que tenham muitos votos. Porque quanto maior a votação que o partido tem na Câmara dos Deputados, ele vai ter acesso a uma fatia maior desse fundo eleitoral. Então, por exemplo, trazendo em projeção, o PSL atualmente é o partido que mais vai receber esse fundo eleitoral. Não obstante, também ele tem o maior acesso ao fundo partidário. Assim, então, só contextualizando aqui, no próximo dia 4 de outubro, né, os brasileiros vão às urnas aí para escolher prefeito e vice-prefeito e também o vereador aí em cada cidade. E agora trazendo de novo para essa questão da eleição municipal 2020, para as regras que estão vigentes, conta um pouco para o nosso telespectador se mudou, além da questão da coligação, o que mudou aí da última eleição, que ocorreu há 4 anos atrás, para essa de agora, quais assim as mudanças mais drásticas, essas mudanças que vão trazer efeitos aí mais fortes para o nosso telespectador, né? Para o eleitor, né, em si. Eu acho que o eleitor, como agora se exige, né, acabaram-se as coligações e o prazo final para os candidatos estarem filiados a um partido agora até 6 meses antes, se permite, atualmente o TSE permite na sua plataforma que o eleitor possa verificar quais candidatos são filiados a determinado partido político. Então, vamos supor, se eu tenho afinidade ideológica com um determinado partido X, eu posso entrar no site do TSE, verificar, bom, minha cidade, nesse partido, quais são as pessoas que são filiadas àquele partido político que eu tenho mais uma simpatia? E eu começar a fazer esse trabalho de fiscalização, coisa que não tinha antes. Né? A internet facilita que a gente possa fiscalizar a vida dos candidatos. E, paralelamente a isso, a gente pode também buscar saber se o candidato ele é ficha limpa, se ele é ficha suja. Né? Então, o eleitor tem a internet hoje coloca à disposição do eleitor toda essa gama para ele poder já começar a vida política, né? E fiscalizar de quem ele pretende votar nas próximas eleições. Bom, o que muda bastante é que agora está mais clara, né, a legislação eleitoral, regras sobre o WhatsApp, sobre redes sociais, sobre Facebook, né, coisas que não havia nas eleições anteriores. Então, por exemplo, nessas eleições atuais, uma coisa que era proibida, que era a propaganda no dia da eleição, né, mas não se havia uma proibição clara com relação ao WhatsApp. Agora está claro isso. Propagandas sobre o WhatsApp também se submetem às regras eleitorais. Uma outra coisa que está muito clara agora, a questão das fake news. Tornaram crime a divulgação de fake news, coisa que não era tipificado criminalmente. Então, também é uma coisa que busca o quê? Coibir, né? Então, o eleitor tem agora um arsenal, né? Se ele receber uma fake news de um determinado candidato, ele deve ser um fiscal também, e tem maior mecanismo de poder fiscalizar e denunciar eventuais irregularidades cometidas por esses partidos. Eu acho que a questão das fake news do WhatsApp são as grandes mudanças que vão impactar na forma de se fazer a eleição esse ano. Né? Já trazendo para esse assunto, então, das propagandas, o que o candidato ele pode fazer, em que meio? Tem TV e rádio aí nas cidades que tem emissoras, tem também a questão do impresso, e depois a internet é um pouco, essa é mais nova, eu vou deixar a internet então para tocar depois, mas antes na questão do impresso mesmo, e também da TV e rádio, na questão das propagandas, né? O que o eleitor pode fazer. Continua valendo as proibições de que não pode haver propaganda paga na imprensa, nem em rádio, nem em televisão, de maneira nenhuma. Agora, nada impede de que as emissoras possam entrevistar esses pré-candidatos para que, sem haver pedido expresso de voto, que eles possam colocar as suas plataformas políticas. O que eles pensam sobre determinado município, sobre o seu ponto de vista,
Isso não pode ser pago, não pode haver nenhum tipo de tendenciamento, não pode haver nenhum tipo de privilégio a um determinado candidato. Nada impede que as emissoras de rádio e TV, né, das suas cidades possam começar a fazer entrevistas com os pré-candidatos, aqueles que se aparentemente desejam postular um cargo, mas, repito, sem que haja pedido expresso de voto. Agora, a legislação é bem clara com relação a isso. Eu posso, sim, colocar minha plataforma política desde que eu não faça pedido expresso de voto. Eu posso me anunciar o quê? Como pré-candidato, jamais como candidato. E propaganda impressa em rádio, TV, imprensa, jamais. Jamais, né? Mas tem um período depois que pode, na questão do impresso, rádio e TV, a gente sabe que tem a propaganda eleitoral gratuita, né? Mas no impresso parece que é diferente, né? Depois de um período aí ele pode fazer essa propaganda paga, né? Isso. A partir do momento que são registradas as candidaturas na justiça eleitoral, fica liberada a propaganda paga na imprensa, né? E aí existem lá o tamanho médio, se eu não me engano, é 1,16 avos, no máximo, por página, sem problema nenhum. E aí, lógico, essa propaganda tem que ser paga pelo CNPJ da campanha, do candidato, deixar claro que se trata de uma propaganda eleitoral política paga, né, submetendo-se às prestações de contas da eleitoral. Então, você, se eleitor, se você vê um impresso do seu candidato em determinada imprensa, você pode fiscalizar se ele está declarando isso na prestação de contas dele, porque aí sim se submete, né, ao rígido controle da justiça eleitoral. E agora vamos então para a internet, né, que ela vem mudando o jeito de se fazer política aí nesses últimos anos. É o que vale, o que pode na internet, pode impulsionamento, pode matérias em sites, em blogs, em redes sociais. Como funciona essa questão? Um impulsionamento, né, por meio das redes sociais, isso é permitido, né? Tanto é verdade que nas últimas eleições, inclusive, houve um grande impasse, e depois foi solucionado pelo TSE, que havia muitos candidatos que haviam pago ao Facebook e não haviam gasto todo o impulsionamento. Então, havia uma dúvida até a época, o que fazer com esse dinheiro, com esse crédito que não havia sido pago. Foi esclarecido pelo TSE, né, a questão toda. Então, o impulsionamento é pago, é possível, mas tem que haver o quê? Entrar na prestação de contas do candidato. Da mesma maneira com relação a blogs pessoais, né, do candidato, ele pode fazer sem problema nenhum, né? Lembrando sempre, se for rede social, se for impulsionamento, tem que haver o registro e vai ficar registrado no Facebook ou no Instagram o quê? Como propaganda política paga. Sendo feito dessa maneira, não há problema nenhum. Sim, dentro do período eleitoral, lógico. Então conta um pouco para a gente deste calendário aí para 2020, tem de cabeça a questão das datas, o que pode até certa data, depois? As principais datas que os candidatos, né, não podem esquecer 6 meses antes. Está definido os seus partidos políticos que eles pretendem disputar. Faltando 4 meses da campanha, aqueles candidatos que possuem cargo comissionado, eles têm que se exonerar para poder se candidatar. Aí começa depois, em junho, as convenções partidárias, né, que vão definir quais partidos, quem serão os candidatos. Após as eleições partidárias, aí você tem uma semana para poder fazer o registro. Depois do registro, aparentemente, aproximadamente 45 dias das eleições, aí começam sim as campanhas para valer, né, na internet, na TV, no impresso, etc, etc. Existe um prazo que é até setembro, que a Justiça Eleitoral tem para julgar as contas de todos os candidatos, para saber quem é que é elegível, quem não é, né? E, basicamente, faltando... aí vem, na última semana da eleição, nenhum candidato pode ser preso em flagrante, né? E as regras que vêm, a questão da boca de urna no dia não pode, né? Propaganda em comício sempre, lembrando, até um dia anterior da campanha, né? E fora aquelas regras básicas, né? De não poder permitir campanha após as 10 horas da noite, se permitir áreas de silêncio, não pode, né? Então, são basicamente as mesmas regras que todo mundo já sabe, né? Com esse agravante de que a questão das fake news vai ser um ponto chave nessa campanha. Muito se faz, né? Tem candidato, a gente sabe, contrata grupo de pessoas para espalhar essa fake news, está no grupo dele ali, isso então não pode. Não pode de maneira nenhuma. E o eleitor,
é um importante agente fiscalizador, né? Existe o site do TRE, o Pardal, existe o site do Ministério Público Eleitoral para poder fazer esse tipo de denúncia. Então, o eleitor ele não pode ficar omisso. Então, se ele receber alguma impresso que é fake news, o que ele tem que fazer? Encaminhar para os órgãos de fiscalização. Porque, no mínimo, quando você encaminha e o candidato ele se sente, no mínimo, coagido a ter que dar uma resposta, ele vai falar, opa, eu tenho fiscalização aqui, então vou buscar fazer uma campanha limpa. Isso tem um efeito pedagógico. Eu acho que o mais importante para as eleições, pedagogicamente, esse ano, é que o eleitor se conscientize da sua força e que os candidatos entendam que partir para fake news, eu acho que é um atentado à própria ideia da democracia. É isso. Então, a gente está conversando com o advogado Fernando Dillen, ele é especialista em direitos políticos e contando um pouco aí sobre essa questão mesmo das mudanças da lei eleitoral para as eleições municipais de 2020. Lembrando, no dia 4 de outubro, o brasileiro vai às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e também vereadores. Algumas cidades têm o segundo turno, então vou tirar essa dúvida. Quais as cidades que terão o segundo turno no dia 25 de outubro de 2020, que podem ter aí segundo turno, como que essa eleição vai para o segundo turno? Então, explica essa questão, que a maioria já sabe, mas é bom sempre reforçar. E também quais cidades aí que podem ir para o segundo turno? As cidades que têm mais de 200 mil eleitores, né, cadastrados no seu eleitoral, essas cidades, caso nenhum dos candidatos atinja 50% do total de votos válidos mais um, né, haverá segundo turno nessa eleição. Então, se nenhum candidato atingir no primeiro turno mais do que a soma de todos os outros candidatos, o primeiro e o segundo colocado voltarão a se encontrar nas urnas no último domingo de outubro. Então, o primeiro ponto é saber se a sua cidade tem ou não segundo turno. Aqui no Espírito Santo, nós sabemos que a cidade Vitória, Vila Velha, né, Cariacica e Serra, essas cidades terão segundo turno no Espírito Santo. Então, se você é eleitor de uma dessas cidades, né, pode ser que exista segundo turno. Lembrando sempre a questão da obrigatoriedade de voto. A pessoa é obrigada a votar não somente no primeiro turno, mas também no segundo turno, que às vezes as pessoas se esquecem de votar, acham que não é obrigatório porque votou no segundo turno, e depois tem uma surpresa desagradável, que é uma multa eleitoral. Série de surpresas, né, aí caso não vote. E vou deixar aberto agora para os nossos especialistas, se tiver algum para reforçar algum ponto, alguma pergunta aí que eu não fiz para o senhor, pode ficar à vontade aí. Pensando no eleitor, né, foi divulgado na imprensa semana passada, né, de que haverá o cadastramento biométrico nas pequenas cidades e estados, que ainda não houve, né? Então, é muito bom deixar registrado para as pessoas que o cadastramento biométrico é uma questão que é importante que o eleitor faça, que é uma segurança para o próprio eleitor, né, de não ter uma pessoa que vote no seu lugar, que não ocorram fraudes. Então, é importante que a gente explique, deixe claro, da importância para a própria democracia que a pessoa vá lá e faça o cadastramento biométrico, que é obrigatório mesmo para quem não tem mais a obrigatoriedade de votar. Então, mesmo quem tem mais de 70 anos, eu não sou obrigado a votar, mas eu sou obrigado a fazer o cadastramento biométrico, sob pena de eu ter o meu CPF cancelado depois. Então, as pessoas têm que saber da importância disso, né? Muita gente se confunde. E lembrando, mesmo quem não é obrigado a votar, é obrigatório fazer o cadastramento biométrico nessas cidades que a Justiça Eleitoral divulgou.